abrir a palavra lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Nós vamos meditar no atributo de Deus nessa manhã, atributo da imutabilidade de Deus. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Vamos ler juntos esse versículo? Vamos lá? Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Eu, o Senhor, não mudo. Sabe que uma das características da nossa natureza humana é justamente a nossa instabilidade. Instabilidade emocional, instabilidade física, instabilidade espiritual. Nós somos pessoas completamente vulneráveis. Às vezes, no mesmo dia, a gente vive diversas sensações. Mas quando você olha para Deus, a marca, o atributo fundamental dele, exclusivo dele, é a sua imutabilidade. Ele não muda. E o que significa isso? Primeiro, eu queria definir para vocês o que significa atributo de Deus. Atributo de Deus. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz que nós somos feitos povo de Deus, chamados por Ele para anunciarmos as suas virtudes, proclamarmos as suas virtudes. Essa palavra no grego, virtudes, ela é traduzida pelos teólogos como os atributos do ser de Deus, da pessoa de Deus. E nós, como povo de Deus, temos que proclamar essas virtudes e desfrutar dessas virtudes. Luiz Berkoff, ele define as virtudes de Deus como as perfeições atribuídas ao ser divino na Escritura, que são visivelmente exercitadas por Deus nas obras da criação, da providência e da redenção. Berkoff, ele classifica os atributos de Deus de duas maneiras. Ele diz que Deus tem atributos que nos são comunicáveis. Por exemplo, santidade. Deus nos comunica a sua santidade através da justificação pela fé, através da santificação. Deus atribui também para nós, ou comunica para nós a sua misericórdia, o seu amor, aqueles atributos que Deus tem, que são chamados de atributos morais, e que Ele pode transferir esses atributos para mim e para você. Mas os atributos incomunicáveis são aqueles atributos que só Deus tem. Onipotência, onisciência, onipresença, pré-existência, infinitude e, principalmente, esse atributo maravilhoso que é chamado de imutabilidade. Então, esse versículo, nós vamos dividi-lo em três partes. Primeiro, o fato. Deus é o quê? Imutável. Segundo, as pessoas que são beneficiadas por causa desse atributo. O que é que diz aí o texto? Os filhos de Jacó. Terceira lição. Quais são os benefícios que esses filhos de Jacó recebem de Deus pelo fato dele ser imutável? Não são o quê? Consumidos. Então o sermão está aí, a meditação. Os 3 pontos. Então, vamos entender o fato de que Deus, Ele é o quê? Imutável. Abra a sua Bíblia, por favor, lá no Salmo 102. Salmo 102, versos 26 e 27.
Salmo de número 102, versos 26 e 27. Vamos ler juntos? Vamos lá? Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste. Como roupa os mudarás e serão. Tu, porém, és sempre o mesmo. E os teus anos jamais terão fim. Então aqui, a descrição é que a natureza de Deus, o caráter de Deus, a essência de Deus é imutável. Tiago usa a expressão lá, no capítulo 1, versículo 17, que Deus é luz e nele não há sombra de variação. Então Deus, ele não tem essas instabilidades que nós como criaturas temos do ponto de vista da sua essência, do seu ser. Ele continua o mesmo, ele é o mesmo sempre. E a gente poderia observar, à luz da palavra de Deus, que Deus ele é imutável na sua essência, na sua natureza. Deus ele é imutável nos seus atributos, nas suas virtudes. Deus ele é imutável nos seus planos. Deus ele é imutável nos seus planos. Deus não trabalha com plano B. Para Deus não há surpresas. Para Deus não há algo que inesperado. Ele conhece todas as coisas. Ele planeja todas as coisas. Todos os seus planos são imutáveis. Aliás, Jó coloca lá, bem sei que tudo podes. Ou seja, eu sei que o Senhor é onipotente. O Senhor tem todo o poder. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Agindo eu, quem impedirá? Tudo que é planejado por Deus, tudo que é estabelecido por Deus, tudo que é executado por Deus, acontece de forma imutável, Deus, ele é imutável também nas suas promessas. A Bíblia diz que todas as promessas que nós temos na Bíblia, tem um sim, tem um amém, na pessoa de Jesus Cristo. De tal maneira que todo aquele que está em Jesus Cristo pode desfrutar dessas promessas. Independentemente se ela foi feita no Antigo Testamento, se ela está no Novo Testamento, todas as promessas de Deus são infalíveis e são imutáveis na aplicação e na apropriação do povo de Deus. Deus, ele é imutável também nas suas ameaças. Porque Deus comunica a sua vontade através das promessas, através dos mandamentos, mas também das suas ameaças. Isso significa que tudo aquilo que Deus promete punir ou julgar, ele vai punir e vai julgar. Mas o que eu acho interessante, e eu queria chamar a sua preciosa atenção, é que Deus também, ele é imutável no seu chamado para conosco, e no seu projeto espiritual que ele tem para conosco. E aí eu queria que você abrisse lá em Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Nós somos completamente instáveis na nossa vida espiritual. Tem dia que a gente está no vale, tem dia que está no alto da montanha, tem dia que você vem para a igreja com o coração disposto a louvar, tem dia que você vem e fica jururu aí no banco. Mas veja o projeto de Deus que está lá em Filipenses, capítulo 1, e ele vai colocar no versículo 6, lê comigo aí, 1:6, o que diz aí? Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Veja que nós passamos por muitas fases, por muitas crises, por muitas instabilidades na vida cristã, mas quando você olha para a imutabilidade de Deus, o projeto que Ele começou na minha vida e na sua vida, projeto de salvação, projeto de santificação, o projeto de nos conformar à imagem de Jesus, esse projeto continua. Ou seja, a minha perseverança na fé não está em mim, mas está no Deus que por causa da sua imutabilidade, Ele jamais deixará de completar essa obra.
Isso significa que eu jamais poderei perder a minha salvação. Eu estou seguro. O meu coração está ancorado na imutabilidade de Deus, naquilo que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Amém? Porque a gente passa por momentos difíceis, passa por crises, passa por decepções, e às vezes o coração da gente está machucado, está desiludido. Há momentos que você ora demais, há momentos que você ora de menos, há momentos que até você fica meio entristecido, jururu com Deus, mas Deus não desiste de nós por causa da sua imutabilidade. E Paulo diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou vai o quê? Completá-la. Vai completá-la. Mas o que eu acho interessante também é que Deus, Ele é imutável no seu coração e nos seus afetos para conosco. Ele vai dizer aqui: com amor eterno te amei, e com cordas de misericórdia eu os atraí. Significa que o amor de Deus, o sentimento de Deus por mim e por você, o amor de Deus por mim e por você, ele não muda. Tem hora que a gente gosta mais, tem hora que a gente gosta menos, tem hora que a gente ama mais, tem hora que a gente ama menos. Nós somos instáveis na nossa afetividade, nos nossos sentimentos. Mas por causa da imutabilidade de Deus, o amor que Ele sente por mim e por você, não sofre variação. Os afetos de Deus, o carinho de Deus, por isso que Jesus diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida pelos seus amigos. Ninguém tem. Ninguém tem um amor tão imutável, tão eterno, como Deus. E eu não sei se você entende o que eu estou tentando passar para você, mas nas nossas instabilidades, né, muitas vezes a gente acha que Deus ama menos, que Deus ama mais, que Deus tem filhos prediletos, parece que Deus ama mais aquele irmão ali do que a mim. Então tire isso da sua cabeça, porque Deus é imutável naquilo que Ele sente por mim e por você. O Deus que nos ama, continuar nos amando. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Agora, o fato é, Deus, Ele é imutável. As pessoas que são beneficiadas, diz assim no texto, né? Diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por causa disso, por causa da minha imutabilidade, vós, ó filhos de Jacó. Por que ele não usa aqui, ó filhos de Israel? Já que Jacó lutou com Deus, né? E foi transformado. Se você observar o texto de Malaquias, você vai descobrir que essa profecia de Malaquias vem para Israel como sentença. E o que ele está colocando aqui é que a imutabilidade de Deus, ela é contrastada aqui com a nossa depravação total. Porque filho de Jacó significa filhos do enganador, filhos do trapaceiro. Você vai descobrir no capítulo 3, mais adiante, que ele vai chamar a nação de Israel de ladrões. Está aí no capítulo 3. Isso significa que, apesar da nossa depravação total, apesar da nossa pecaminosidade, Deus é imutável para conosco. Nós podíamos dizer que filhos de Jacó aqui, e o pastor Hernandes colocou isso aqui a semana passada, filhos de Jacó significa também os seus eleitos, porque amei a Jacó e aborreci a Esaú. Apesar da nossa depravação total, Deus nos amou e nos ama com amor eletivo, com amor preferencial, com amor exclusivo. Existe a graça comum, mas existe a graça especial. Essa graça especial, esse amor especial, essa eleição exclusiva, é especificamente para o povo dele. Então, se existe alguém que desfruta desse atributo de Deus, somos nós. Os filhos de Jacó são os depravados, são os eleitos, são aqueles que foram amados antes de nascer. São aqueles que, apesar de todos os seus defeitos, de toda a sua instabilidade, Deus
tem um amor especial, né? Tem uma exclusividade do ponto de vista de tratamento, que somos nós. Mas quais são os benefícios? Ou qual é o benefício principal que está aí no texto? Chama a sua atenção, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois o quê? Consumidos. Essa palavra no hebraico, consumidos, é a palavra destruído completamente. E o que significa isso? Primeiro, nós não somos consumidos no inferno. Porque o inferno é o lugar onde aqueles que não são amados por Deus, eleitos por Deus, escolhidos por Deus, salvos por Deus, terão seu destino. Ou seja, nós poderíamos estar no rol de destruição, de consumação eterna. Aliás, nós vamos tomar Santa Ceia aqui, o apóstolo Paulo até coloca que alguns crentes são julgados, né, antecipadamente pelo Senhor, para não serem o quê? Condenados com o mundo. Às vezes, a morte de um crente é uma disciplina de Deus. Mas a ideia aqui, na língua hebraica, consumidos no inferno, destruídos eternamente. Por causa da imutabilidade de Deus, nós somos salvos e salvos para sempre. Por causa da imutabilidade de Deus, nós não somos lançados no inferno. Significa que a nossa salvação está garantida por causa da imutabilidade de Deus. Mas veja lá, irmãos, uma coisa que eu acho extremamente preciosa. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 26. Essa palavra consumidos aqui no hebraico diz que o segundo benefício é que nós não somos consumidos no inferno, mas nós não somos consumidos por nós mesmos. Eu queria que você entendesse o que Paulo coloca aqui. Em Romanos capítulo 1, versículo 24. O que diz aí? Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Versículo 26 diz assim: por causa disso os entregou Deus a paixões infames. Depois lá no versículo 28, diz assim: por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas o quê? Inconvenientes. Significa aqui no hebraico e no grego, Paulo está colocando aqui, que a pior coisa para uma pessoa é Deus se afastar dela e permitir que ela pratique tudo aquilo que ela deseja. E aqui no texto, nós não somos consumidos, e a ideia é essa: Deus, por causa da sua imutabilidade, Ele não permite que nós façamos tudo aquilo que o nosso coração deseja. Pelo contrário, a graça dele põe limites na minha vida. A graça dele faz com que eu seja protegido por ele, que eu não seja entregue a mim mesmo. Mas Malaquias capítulo 3, quando diz: vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos no inferno, consumidos por nós mesmos, consumidos pelos nossos inimigos também. A Bíblia fala que nós, como filhos de Jacó, como crentes, nós somos como ovelhas que fomos enviadas para o meio de lobos. A Bíblia fala que o diabo, o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando uma oportunidade para nos destruir. E por causa da imutabilidade de Deus, Deus não nos entrega aos nossos inimigos. Deus não permite que os nossos inimigos venham nos destruir. Louvado seja Deus por isso. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos sustenta. E aqui, meus amados irmãos, eu gostaria que nesta manhã, quando nós formos participar da ceia do Senhor, você meditasse nesse atributo maravilhoso de Deus.
você pensasse durante o dia hoje, que você meditasse nessa virtude de Deus. Eu tenho um Deus que não muda. Ele não muda na sua essência, Ele não muda nos seus atributos, nos seus planos, nas suas promessas, nas suas ameaças. Ele não muda naquilo que Ele sente por mim, por você. O amor de Deus por mim, por você, é imutável. Não importa a situação que você esteja vivendo, as lutas que você tem passado, o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã na nossa vida. Mas eu queria que você também entendesse que nós temos essa identidade, nós somos filhos de Jacó. Somos depravados, somos eleitos, somos justificados. E por isso, por causa dessa imutabilidade, nós somos beneficiados por Deus, porque Ele não permite que nós sejamos o quê? Consumidos. Curve a sua cabeça, vamos orar, falar com Deus. Senhor Deus, olha para nós aqui, Pai. Estamos iniciando esse dia na Tua casa, na Tua presença. E o Senhor conhece as nossas lutas, as nossas fraquezas, as nossas carências. Mas nessa manhã nós queremos olhar para o Senhor como esse Deus imutável. Esse Deus que nos ama com amor incondicional. E que apesar das nossas fraquezas, das nossas instabilidades, o Senhor nos segura, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos protege. Anima o coração da Tua igreja nessa manhã. Consola o coração do Teu povo. Nós te pedimos isso humildemente, em nome de Jesus. Amém.